convenção prévia do que nós vamos fazer na leitura, tá? O que que isso significa? Significa algumas coisas, né? Entre elas inclui qual o tipo de método que eu vou usar, né? Então, claro, tem vários tipos de métodos de jogadas, né? O método que eu digo é aquele formatinho, né? Que tem o posicionamento certo de cada carta e né? Então, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim vai, né? E cada posicionamento, a carta representa uma situação, uma pessoa, ou uma área da vida, ou um período de tempo, enfim, depende do método que você for usar, né? Só que o método, ele precisa estar definido antes de você pegar as cartas, né? E geralmente a gente define qual método a ser usado de acordo com a pergunta que a pessoa faz para você. Quando é uma leitura, né, para si mesmo, uma leitura de autoconhecimento, uma leitura que você vai tirar alguma dúvida, né, a respeito de alguma coisa que você queira, um método, ele sempre vai te ajudar a responder aquilo que você quer. Então, por exemplo, tem alguns métodos específicos que respondem melhor, né, não são específicos, assim, exclusivos, né, mas tem alguns métodos que respondem melhor às questões de trabalho, por exemplo. Por quê? Porque ela tem posicionamentos, né, que me falam sobre questões que são mais comuns de acontecer no trabalho. Tem métodos que são mais generalistas, que eu posso usar para qualquer área da vida. Tem um método, né, tem vários métodos, aliás, que são mais específicos, por exemplo, para você usar para questões da área amorosa. Tá? Por quê? Porque o posicionamento das cartas me fala mais sobre uma questão amorosa, né? Tem um método específico para você tirar uma dúvida, né? Para você escolher entre duas opções, por exemplo, né? Então, a escolha do método, ela está sempre ligada com o tipo de questionamento que se tem, né? E isso precisa ser resolvido antes de você pegar as cartas. Por quê? Porque senão, né, tanto a pergunta, né, quanto a resposta que o tarô vai te dar, fica impreciso, né? Você vai ter uma resposta bem mais ou menos. Por quê? Porque você não vai ter como direcionar a interpretação daquelas cartas. Por quê? Porque o posicionamento não está definido, né? O que cada posição significa naquela jogada não está definida. Então, isso dificulta muito a leitura, dificulta muito a interpretação e a compreensão daquilo da informação que o tarot está querendo passar para nós, tá? Então, essa questão da convenção, no meu ponto de vista, para mim, é uma coisa muito séria, que a gente precisa levar a sério mesmo, né? Porque assim, eu não posso simplesmente pensar numa coisa, numa pergunta, uma dúvida que eu tenho pro tarô. Eu vou pegar qualquer carta aqui. Eu vou pegar 5 cartas. Aí você coloca 5 cartas ali, alinhadas uma do lado da outra. Tá, mas o que cada uma quer dizer, né? Você montou uma história? É uma linha do tempo, né? Existem posicionamentos positivos e negativos, né? Existe algum posicionamento que me fala sobre uma resposta da minha pergunta específica? Um desenvolvimento, uma conclusão, um conselho para mim? Né? Então, vocês estão entendendo que, assim, a convenção prévia, né? Ela me dá muito mais clareza das informações que o tarot está querendo me passar, né? Então, se eu quero uma resposta clara, se eu quero uma resposta precisa, né, a convenção prévia, né, desta leitura vai me ajudar muito nisso. E lembrando, gente, que é o seguinte, tem muita gente que acha que, porque o tarot é um oráculo, então
a gente tem que deixar livre, né? Livre para as cartas mostrarem, ok, desde que você tenha um método para isso, né? Eu mesma, eu faço leituras em que as pessoas, elas não precisam me fazer pergunta, porque o próprio tarô, né, a própria jogada ali das cartas, ela vai me mostrar qual que é a questão principal daquela pessoa naquele momento. Que às vezes a pessoa, ela fica sem jeito, ou ela nem sabe como perguntar, né? Então, prefere fazer uma leitura sem pergunta, não tem problema. Só que eu uso uma metodologia que eu sei que vai me dar essas informações, né? Então, é o caso da convenção prévia, né? Se eu tenho a pergunta, fica muito mais fácil de eu direcionar, né? De ter um esclarecimento da minha resposta, se eu tenho uma metodologia que eu encaixo ali para poder responder a minha pergunta, tá? Então, essa questão da convenção, para mim, é uma coisa muito séria, né? Não dá pra gente simplesmente pegar o baralho, começar a distribuir cartas aleatórias e nem saber, né, o que você tá fazendo ali, como é que você tá interpretando, se aquilo é uma história, se é passado, presente e futuro, se, né, tem interferência de outras pessoas. Por quê? Porque não tá convencionado, tá? A metodologia, ela pode ser uma metodologia aprendida ou pode ser uma metodologia criada por você também, né? Porque como o tarô, ele já estimula bastante a nossa imaginação, a nossa intuição, não tem problema nenhum você, de repente, sentir necessidade, né, de criar o próprio método, sem problema nenhum. Mas você estabeleceu uma convenção, né, de como você vai interpretar aquelas cartas antes de fazer a leitura, antes de retirar as cartas, antes de fazer a escolha das cartas, né? Então, é isso que tem que ficar claro, tá, gente? Isso pra mim é uma coisa, assim, que tem muito a ver, né, com a nossa sinceridade em relação a si mesmo, né? Então, assim, quando a gente tá trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente tá trabalhando buscar se melhorar na vida, né? Enfim, buscar melhores soluções, tudo aquilo que traz clareza, né? Tudo aquilo que traz esclarecimento para nós vai ser sempre bem-vindo, né? Porque aí, se você convencionou a sua leitura antes de puxar as cartas do baralho, né, ali do tarô, você não tem como mudar a interpretação, você vai ter que aceitar as informações do jeito que elas vieram para você, né? E é isso, justamente isso, que faz o nosso crescimento acontecer, né? O nosso crescimento pessoal, porque nem sempre a leitura vai aparecer alguma coisa que a gente quer. Muitas vezes vai aparecer o que a gente não quer, só que é o que a gente precisa naquele momento, né? A gente precisa se deparar com aquela realidade para a gente poder amadurecer, para a gente poder crescer, para a gente poder mudar de etapa, tá? Então é isso, gente. Sobre a convenção, é isso. Esse assunto da convenção para mim é sério, né? Então eu gosto de aprofundar um pouco mais.